Gente, quero falar para vocês sobre esse livro. Eu acabei de ler, John Stott, A Cruz de Cristo. É um livro fundamental se você quiser entender o Evangelho. Então, eu sou Bruno Pedrosa, estou aqui no Instagram, no YouTube, canal Saúde Integral, no Instagram Bruno Saúde Integral. E quero compartilhar um pouquinho hoje sobre esse livro. E ele vem trazer, gente, é um livro, é um pouco denso, ele é excessivamente denso em vários momentos. Isso eu acho que ele poderia reduzir talvez umas 30, 40 páginas aqui do livro, porque ele aprofunda demais em alguns pontos. Para quem gosta de teologia como eu, é interessante. Mas mesmo eu que gosto de estudar, achei um pouco maçante em alguns momentos. São 350 páginas e ele vai aprofundar basicamente sobre a cruz de Cristo. Ele vai falar sobre a centralidade da cruz, né, dividido em 4 partes o livro, sobre a centralidade da cruz, por que Cristo morreu e olhando por baixo da superfície da cruz. Na parte 2 ele vai falar do problema do perdão, daquele dilema, né? Se Deus é justo, se ele fosse justo, ele puniria o pecado, mas se ele perdoou, ele foi injusto. Existe esse dilema, né? Então a cruz é a resolução desses 2 problemas, né? Deus foi justo e misericordioso ao mesmo tempo na cruz. E ele vai falar sobre a satisfação do pecado, da autossubstituição de Deus. E na parte 3 ele vai falar dos pecadores, da revelação de Deus e da conquista do mal através da cruz. E por último, ele vai falar sobre a parte prática, né? Vivendo sobre a cruz, que é a comunidade da celebração, que a gente se doa por causa da cruz, que a gente ama os inimigos por causa da cruz e que a gente sofre por causa da cruz. Então é um livro completo, excelente, e eu queria citar alguns pontos importantes que eu vi desse livro. Primeiro, quando ele fala aqui sobre, citando Anselmo, que Anselmo tinha razão ao dizer que somente o homem devia fazer reparação pelos seus pecados, visto que foi ele que pecou. E também tinha igual razão em dizer que somente Deus podia fazer a reparação, pois foi ele quem a exigiu. Jesus, pois, é o único Salvador, visto que é a única pessoa em quem devemos e podemos ser unidos, sendo ele mesmo tanto Deus quanto o homem. Isso é maravilhoso. O homem deveria pagar os pecados, porque ele quem pecou, e só Deus tem o poder de reparar os pecados. Então Jesus é a única pessoa no universo que poderia fazer isso, porque ele é tanto Deus quanto homem. Nenhuma pessoa poderia nos salvar por causa disso. Para nos salvar, deveria ser homem e Deus ao mesmo tempo. Outra parte muito interessante, que é a parte que mais me impressionou nesse livro, é quando ele fala no capítulo 7 sobre a salvação dos pecadores. A Bíblia usa vários termos: propiciação pelos nossos pecados, redenção, nós somos redimidos, justificados e reconciliados. Então ele vai fazendo um paralelo essas afirmações bíblicas e o que isso nos arremete. Por exemplo, a propiciação nos lembra a imagem de um templo, porque lá era feita a propiciação, né? Lá era feito o sacrifício dos animais para os pecados do povo de Israel no Antigo Testamento. E qual é o objetivo disso? Pacificar a ira de Deus. Deus estava irado com o pecado e ele deveria ser pacificado. Então os sacrifícios eram uma sombra para o que viria em Jesus, obviamente, e Jesus exatamente veio para propiciar os nossos pecados e pacificar a ira de Deus. A segunda palavra, redenção, nos arremete a um mercado. Por quê? Porque o objetivo é mostrar o preço do resgate. O preço foi muito alto, foi o sangue de Jesus, algo que tem o maior valor no universo. A justificação nos remete a um tribunal. Por quê? Porque o objetivo é nos colocar numa posição justa. Jesus veio exatamente tirar nossa culpa diante do tribunal e nos colocar numa posição de justiça por causa do seu mérito, não do nosso, né? Por isso é graça, por isso é favor imerecido. E por último, que é o mais lindo, é a reconciliação. Nós estávamos separados, mortos em nossos delitos e pecados. E isso remete a uma casa, não mais um tribunal, mas uma casa. Por quê? Porque o objetivo é restaurar o nosso relacionamento. Então a cruz de Cristo, ela nos proporciona tudo isso. E tem a ver com o templo, com o mercado, com o tribunal e com uma casa. Finaliza com a casa, que é o nosso relacionamento com Deus. Por último, eu queria citar essa parte que eu achei muito interessante, que ele fala da afirmação do amor próprio,
né? Que é diferente da afirmação própria. É muito comum hoje evangelhos, principalmente pregados por coaches, que valorizam demais o ser humano, em excesso. E por outro lado, por resposta disso, existem uma parte de cristãos que desvalorizam em excesso o ser humano, acham que ele não tem valor nenhum. E o John Stott aqui ele vai mostrar que não é bem assim. Nós temos valor próprio. Em qual sentido? Que quando Deus olha pra gente, ele nos vê com valor, porque nós somos criados à imagem dele. Não é que nós temos valor à parte de Deus, mas o ser humano tem valor intrínseco, exatamente porque foi criado à imagem de Deus. Nós não somos mais valiosos que os pássaros ou os animais, como disse Jesus. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a própria imagem de Deus. Então essas teologias que ou valorizam demais o ser humano ou depreciam demais o ser humano não têm embasamento na Escritura. E isso não quer dizer também que nós temos valor intrínseco por nós mesmos, à parte de Deus. Nós temos valor exatamente porque fomos criados à imagem de Deus. Então, gente, recomendo esse livro, um livro sensacional que tem que fazer parte da nossa vida cristã, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comente, eu quero saber se você já leu esse livro, o que você achou, qual parte mais te impressionou e te tocou, e divulgue para as pessoas que você acha que podem ser edificadas por esse vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.